Ex-presidente do BNDES nega favorecimento à JBS. São os primeiros depoimentos à CPI mista que investiga os negócios do grupo empresarial. Governadores dos maiores estados na atividade de mineração discutem com o Legislativo um novo marco regulatório para o setor. E essa edição vai destacar também o grande mercado dos animais de estimação. Deputados discutem uma regulamentação geral para a cadeia produtiva que emprega quase 2 milhões de pessoas e ainda coloca o Brasil em segundo lugar em faturamento mundial. Debates acirrados e novas ideias numa aula de democracia legislativa. Veja como terminaram as atividades da edição 2017 do programa Parlamento Jovem. Boa noite, são 11 horas e 10 minutos em Brasília. O Jornal da Câmara começa agora. Terça-feira de muita atividade no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados começaram votando a medida provisória que estabelece um novo Refis, o Programa de Refinanciamento de Dívidas com o governo federal. Vamos às informações com Dini Moraes, que está lá no Salão Verde. Boa noite, Dini. Teve Refis, mas a conclusão da reforma política ficou para amanhã, não é isso? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, Keila. A reforma política, uma das propostas da reforma política, chegou agora há pouco aqui no plenário, no finalzinho da sessão, para se discutir, na verdade, a urgência dela. Ou seja, a autorização do plenário para que a proposta pule algumas etapas de tramitação aqui na Câmara. Como foi uma proposta que veio do Senado, essa proposta precisaria passar por algumas comissões, mas a ela teve autorização do plenário. Desta vez foi aprovada a urgência, porque esse pedido já tinha sido feito na semana passada, mas não havia sido aprovado. Desta vez foi sim aprovado, então a proposta está autorizada a ser votada diretamente aqui no plenário. E o que diz essa proposta? Ela cria um fundo público para o financiamento das campanhas eleitorais, estimado aí em cerca de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700 milhões de reais para as eleições do ano que vem. Esses recursos eles viriam de emendas parlamentares e também daquela compensação que é dada às emissoras de televisão e rádio para a veiculação da propaganda partidária. Dos partidos políticos nos anos que não tem eleições. Ao contrário do que todo mundo pensa, a propaganda não é gratuita, né? Ela é gratuita para os partidos políticos, mas há uma compensação aí do governo para essas emissoras veicularem essa propaganda eleitoral. Enfim, essa proposta vai ser colocada em votação amanhã, só que com o compromisso do governo, ou seja, da Presidência da República, de vetar alguns pontos dessa proposta, em especial o que determina a distribuição desses recursos nos partidos, que os deputados não concordavam com os critérios que estão aí nesse projeto do Senado. Então, há um compromisso aí da Presidência da República de vetar esses outros pontos, que aí essa discriminação aí, essas regras de distribuição viriam via um outro projeto de lei, que é o projeto de lei do deputado Vicente Cândido, mas ainda não se sabe, ainda não há acordo entre os deputados se esse projeto será de fato colocado ou não em votação amanhã. Keila. Dini, mas então os deputados vão tentar não modificar, eles não querem modificar o projeto do Senado para não ter que voltar e recomeçar a votação, não é isso? Isso mesmo, é porque esse projeto do Senado ele está com a tramitação mais avançada, né? Como ele já foi aprovado lá no Senado, ao ser aprovado aqui na Câmara, ele vai diretamente para a sanção presidencial. E ele sendo sancionado antes do sábado, ele já pode ser efetivado, já está valendo a partir das eleições do ano que vem, né? Lembrando aí que toda e qualquer mudança para as eleições do ano que vem, elas precisam já estar valendo a partir de sábado. Então, tudo precisa virar lei até sexta-feira, né? Então, essa proposta sendo sancionada já antes disso, já está valendo para o ano que vem. Dini, agora sobre o Refis. O plenário aprovou, então, esse refinanciamento de dívidas. Pode explicar para a gente? Exatamente, Keila. É uma medida provisória que cria aí um programa que dá descontos e refinancia e parcela, na verdade, novamente, as dívidas que pessoas e empresas têm junto à Receita Federal e junto à dívida ativa da União. Esse é um programa grande e bastante polêmico que deu muita discussão aqui no plenário. Vamos ver na reportagem. A medida provisória permite regularizar a situação de quem está na dívida ativa da União ou tem impostos atrasados junto à Receita Federal. O débito na dívida ativa da União é de quase 2 trilhões de reais.
Junto à Receita, cerca de R$1,5 trilhão de reais. Apesar de o texto principal já ter sido aprovado, oferecer descontos e parcelar o pagamento ainda não era consenso. Este refis é para favorecer os grandes devedores num país onde a concentração de renda é brutal e tem um problema numa república. Sério, que é de criar a cultura da sonegação. O camarada sabe que vai ser aprovado um refis, já são 25 em menos de uma década, então ele deixa de pagar. Essa é uma oportunidade que nós temos de reinserir no mercado empresas que estavam debilitadas, com créditos cortados, de poder compatibilizar a capacidade de pagamento dessas empresas com a retomada do crescimento econômico do país. Vários pedidos de mudança no texto eram para aumentar os descontos de multa, juros e encargos. O governo era contra, porque diminui a arrecadação. Mas em um foi derrotado. A maioria decidiu dar descontos maiores para quem está na dívida ativa, dando, por exemplo, desconto total dos encargos, inclusive os honorários de advogados. Nós encaminhamos de forma isonômica um desconto igual ou maior do que foi proposto nos juros e multas, para que o contribuinte tenha condição de honrar os pagamentos que deve e que vai pagar. Isso vai fomentar a economia. Nós podemos estar pondo em risco a MP. Não foi isso que foi acordado. Isso tem um impacto, sim, fiscal grande. Já há um impacto sobre a receita que estava prevista no refis. Com consenso, os deputados também incluíram as micro e pequenas empresas no texto, permitindo que tenham todas as condições e descontos oferecidos às grandes empresas para renegociar as dívidas junto ao governo federal. Elas poderão pagar uma parcela mínima de R$400. Eu quero agradecer todos os partidos, todas as lideranças que foram sensíveis para nos acompanhar e aprovar essa emenda para que o micro e pequeno empresário possa estar incluído no refis. Ele está passando por dificuldades. Entre os pontos votados separadamente, um bastante polêmico. Políticos e parentes podem participar deste refis? A maioria dos deputados disse que sim. A proposta que nós fizemos, que é simples, que deputados e senadores que são sócios ou donos de empresa, que eles não possam pedir renegociação dos seus próprios débitos. Se paira uma suspeita sobre a renegociação de dívida de deputados, por que não retirar isso do texto? Eu defendo com muita autenticidade, porque não tenho empresas, não tenho nada a negociar, mas neste país não existe cidadão de primeira e segunda categoria só por ele ter um mandato. A emenda tem propósito. Detentor de cargo público não pode negociar em favor de si mesmo. 153 deputados têm algum tipo de débito ou pendência fiscal. Ou seja, se essa regra valesse como quer o pessoal, que nem sequer parentes podem votar, esse plenário simplesmente não poderia apreciar essa matéria. Olha, alguns outros pontos foram aprovados de modificação nesse texto que agora segue para o Senado. Um deles trata das igrejas e das instituições de ensino religiosas. A maioria dos deputados aprovou aqui que as igrejas e essas instituições de ensino religiosas, elas vão ter o perdão das dívidas federais e também vão ficar isentas de pagar qualquer imposto federal por 5 anos. Foi um debate acalorado, mas a maioria venceu com uma diferença boa de votos aí nesses dois pontos, que foram mais de cerca de 100 votos de diferença. E mais um setor também foi incluído aí nessa possibilidade de renegociação de dívidas junto ao governo federal, que é o setor das universidades, né, instituições de ensino superior. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite. A CPMI da JBS ouviu nesta terça-feira os primeiros depoimentos. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi um dos convocados. Ele negou que o banco tenha favorecido a empresa e afirmou que o BNDES teve lucro nos investimentos e empréstimos. O advogado dos acionistas minoritários, que tem 30% do capital da JBS, também foi ouvido hoje. Convidado para prestar depoimento à CPMI da JBS,
o advogado da Associação dos Acionistas Minoritários reclamou da ineficácia da CVM, a comissão encarregada de fiscalizar as operações na Bolsa de Valores. Ela tem que atuar preventivamente, ela tem que fiscalizar, ela tem que analisar. E ela não o faz. Ela espera acontecer para depois ir tentar apagar o incêndio. O acordo de leniência firmado com a JBS foi questionado. Ele previu o ressarcimento dos prejuízos apenas para os agentes públicos que investiram no grupo, como o BNDES. Os próprios investimentos também foram questionados. O senhor entende que o investimento do BNDES para, e inclusive os financiamentos subsidiados, eles desequilibraram o mercado? Com certeza, esse volume de dinheiro destinado a um só player do mercado provoca uma oscilação anormal com os demais concorrentes. Tanto é que o grupo se tornou a maior empresa de carne, né, de proteína do mundo. No mundo. E quase única no Brasil. Quase única do Brasil. Com base em relatório do Tribunal de Contas da União, o deputado Francischini, subrelator da CPMI, apontou indícios de tratamento privilegiado em operações do BNDES com a JBS, como o prazo de aprovação. Essa segunda, 15 dias úteis, ela foi aprovada dentro do BNDES, ainda mais rápida que a primeira da SWIFT, que foi em 22 dias. Luciano Coutinho, presidente do banco entre 2007 e 2016, disse que não houve favorecimento. Existe prova documental no BNDES de que essas tratativas duraram, no primeiro caso da SWIFT, 12 meses pelo menos. Nos outros casos, de 5, 6 meses, né? Coutinho deu explicações sobre os critérios adotados pelo banco e defendeu as operações. Foi feito um investimento rentável e foi feito um salto de qualidade na empresa. A empresa se transforma numa grande empresa internacional com essas condições. O ex-presidente do BNDES negou irregularidades. Eu jamais tratei com o ministro Palocci de qualquer contribuição política ou vinculado a qualquer projeto do banco. E eu jamais recebi do ministro Guido Mantega qualquer solicitação indevida, vinculativa a qualquer projeto em curso no BNDES. Parlamentares fizeram avaliações opostas sobre o depoimento. Não convenceu de jeito nenhum. Quem tem o mínimo de conhecimento técnico sabe que a JBS pegou dinheiro do BNDES com juros subsidiados, com aportes do Tesouro Nacional, quer dizer, do patrimônio público brasileiro, para investir em outro país, nos Estados Unidos. A investigação segue. Nós vamos agora, com as quebras de sigilo, confrontar o depoimento do seu Luciano Coutinho e vamos chegar com certeza ao rastro do dinheiro, como aconteceu na Petrobras. Foi feito um relatório agora pela atual gestão do BNDES, chamado Livro Verde do BNDES, que é um trabalho muito bem elaborado e que atesta que todas as operações que foram realizadas na gestão do Dr. Luciano Coutinho foram feitas a partir de critérios e pressupostos absolutamente defensáveis e razoáveis. E amanhã a CPMI da JBS vai ouvir o Willer Tomás, advogado do grupo JBS. Governadores dos 2 maiores estados mineradores do país concordam com a proposta que unifica as alíquotas dos royalties cobrados das empresas pela exploração mineral. Ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia também participaram do debate sobre o novo marco regulatório para o setor. Na audiência que debateu o novo marco regulatório para o setor de mineração no país, o ministro do Meio Ambiente disse que estão sendo estabelecidas exigências suplementares para empreendimentos de mineração de risco, como os que utilizam barragem de rejeitos. Essa é uma lei importantíssima. Nós tivemos uma tragédia criminosa há pouco tempo. A sociedade brasileira está atenta a essas questões e tenho certeza de que, nesse Congresso, nós iremos dar a resposta
de segurança à sociedade brasileira. Não é possível mais manter a mineração da forma como ela está hoje, com um código que tem décadas, 50 anos, e não foi modernizado. Hoje, nós temos a consciência de que a questão ambiental ela tem que estar ligada umbilicalmente com o desenvolvimento, com a exploração mineral. Para atrair novos investimentos, gerar empregos e aumentar a arrecadação, o governo argumenta que é necessário dar segurança jurídica para as empresas. Estabilidade jurídica, em razão das indefinições relacionadas ao marco regulatório, eu via sempre de diversas empresas, seja ela pequena, média ou grande, não tem código ruim ou código bom. As empresas sabem quais são as suas opções de investimentos e elas fazem suas contas e tomam a decisão. A pior coisa que pode ter para uma empresa é não saber qual regra ou qual código vai ter. A MP 789 estabelece que as alíquotas dos royalties do minério de ferro terão variação entre 2% e 4%, dependendo da cotação internacional. Os governadores de Minas Gerais e do Pará defenderam a unificação em 4% da alíquota de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, o royalty cobrado das empresas que atuam no setor. Também defenderam a criação de um fundo que destine investimentos às cidades afetadas pela exploração dos minérios. Nenhum município perca absolutamente nada, nem o Estado, do que ele já recebe hoje. E o acréscimo que teremos pela mudança da alíquota e pela mudança da base de cálculo, isso constitua um fundo que deve ser aplicado a partir de uma gestão bipartite entre Estado e município em projetos de desenvolvimento regional. Eu acho que quanto mais simples for a tributação, mais fácil ela é de ser executada, de ser fiscalizada, de ser cumprida pelas empresas. E eu veria com muito bons olhos a fixação de uma alíquota única, 4%, acho que é um número muito razoável, e não esse negócio de bandas. Sobre o faturamento bruto, uma alíquota só, ponto final. O relator sinalizou que pode acatar a proposta. Houve ali uma convergência bastante grande em relação a uma alíquota única, no caso do minério de ferro. Nós vamos estudar bem essas questões, absorver todas essas sugestões que foram apresentadas pelos governadores, a ideia de um fundo de desenvolvimento com visão estratégica e de sustentabilidade apresentada pelo governador Simão Jatene é muito interessante. O relator da medida provisória que altera o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, apresentou parecer nesta terça-feira. A Comissão Mista de Deputados e Senadores deve votar amanhã as novas regras para o FIES. O novo FIES, se aprovado, vai contar com 3 modalidades de financiamento a partir do ano que vem. A primeira é para estudantes com renda per capita familiar de até 3 salários mínimos mensais e não vai cobrar juros. Vai ter um fundo garantidor com até 3 bilhões de reais em recursos da União e serão oferecidas 100 mil vagas em 2018. A segunda é voltada a alunos com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos mensais, com juros baixos. Essa modalidade do FIES terá como fonte de recursos os fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e serão oferecidas 150 mil vagas em 2018. A terceira é para estudantes da mesma faixa de renda, também com juros baixos, e terá recursos do BNDES e dos fundos regionais. Essa modalidade oferecerá 60 mil vagas em 2018. O relatório apresentado na comissão também permite ao aluno usar recursos do FGTS para o pagamento das dívidas com o FIES e estende o programa de financiamento estudantil para cursos à distância e cursos de pós-graduação e de formação técnica e profissional. Para o relator, as mudanças são necessárias para garantir a continuidade do programa. Esse foi o grande problema que nós tivemos no FIES anterior. Tivemos um grande número de vagas, mas ele não é sustentável. Tanto é que hoje são bilhões que o governo está pagando para poder viabilizar o programa. E eu acredito que da maneira como nós estamos aprovando, ele vai dar uma perenidade, vai dar uma sustentabilidade. E mais do que isso, o meu sonho é que todo aluno, todo cidadão que quiser um financiamento para poder estudar, para poder melhorar, para poder crescer, ele possa ter.
Estudantes do ensino médio de todo o país passaram uma semana aqui na Câmara e simularam as atividades dos deputados. 78 jovens participaram do programa Parlamento Jovem, que terminou após uma sessão de votações muito parecida com as sessões oficiais aqui do plenário. A sessão teve discursos com muita convicção, aplausos e até poesia. Se investir no menor não tem futuro, que o retorno não vem de prontidão, gasta a verba que vem para a educação, noutro plano, mais sério, mais seguro. O Arthur fez o papel de jovem deputado representando o estado do Pará. Ele foi um dos oradores na sessão de encerramento do Parlamento Jovem, que votou 2 projetos de lei. Um deles é de autoria da jovem deputada Mariane Silvério, moradora da cidade de Toledo, no Paraná. A proposta dela levantou o debate sobre a divulgação de imagens de nudez na internet. No último dia, meu projeto ser selecionado para ser discutido é gratificante. Eu acredito que a gente consegue trazer para cá uma vivência muito nova e é muito interessante você ver o choque de cultura que ocorre toda vez que você está aqui, a galera do norte com a galera do sul. Então eu acredito que por esses 2 motivos, assim, a visão e a cultura, eu me sinto mais do que honrado em representar o Pará. Assim como na Câmara dos Deputados, o número de integrantes do Parlamento Jovem é proporcional ao número de eleitores de cada estado. Os jovens trouxeram um pouco da realidade de cada região e essa diversidade marcou os debates e as propostas de lei que eles apresentaram e votaram. Meu estado do Ceará ele tem uma história muito próxima com a seca. Todo ano a gente está em seca agora, mais de 5 anos, e isso é um problema porque prejudica muito a nossa população. E a ideia foi justamente procurar buscar reduzir o uso de recursos hídricos nas empresas que mais gastam, que no caso é o agronegócio. Os jovens discutiram assuntos da atualidade e viveram intensamente o dia a dia da Câmara dos Deputados durante uma semana. E nós somos chamados de excelentíssimos deputados, então isso colabora para que a gente se sinta mesmo no espaço. O programa Parlamento Jovem é realizado uma vez por ano e é aberto a jovens do ensino médio. Ele é coordenado pelo CEFOR, o Centro de Treinamento e Formação da Câmara dos Deputados. Esse é um programa de educação política, mas com grande diferencial, que é um programa todo baseado em simulação. Então eles escrevem um projeto, eles são autores de um projeto, eles relatam outro projeto, eles se reúnem em partidos, eles votam em comissões. Então isso é uma experiência muito transformadora para eles. Foi incrível essa semana, foi uma participação incrível. Eu acho que eu vou levar muita coisa embora, principalmente uma nova noção sobre política, porque a gente vem para cá, né, com uma certa opinião formada, que a gente já tem principalmente por causa da mídia sobre política, mas quando a gente chega aqui a gente vê que é um pouco diferente, que Brasília é muito diferente do que é retratado pela televisão, por exemplo, e eu acho que essas vão ser as principais noções que a gente vai levar para casa. Alimentação, cuidados veterinários e até hospedagem. O negócio dos cuidados com os animais de estimação movimenta muito dinheiro e, como muitos outros, pode precisar de uma regulamentação geral. Hoje, cada estado tem regras diferentes para dar conta dessa rentável cadeia produtiva que começa nos lares brasileiros. Os animais de estimação fazem parte do dia a dia das pessoas. Muitos são considerados verdadeiros membros da família. E eles também movimentam uma rede de negócios e oportunidades de trabalho importante para a economia. O Brasil se destaca nesse mercado. É o segundo em faturamento, perdendo apenas para os Estados Unidos, devendo chegar este ano por volta de 23,4 bilhões de reais, né, emprega mais de 1.700.000 pessoas. Representantes da cadeia produtiva dos pets vieram a uma audiência na Comissão de Agricultura e Pecuária para discutir a definição de uma lei federal para o setor. O objetivo é acabar com o conflito entre diversas leis estaduais que tratam do assunto. Cada estado está regulamentando essa lista de uma forma. Isso vem gerando insegurança jurídica para vários setores, principalmente os da Câmara Setorial de Animais de Estimação. Então, quando a gente fala em segurança jurídica, a gente está falando em atividades produtivas, comércios, postos de trabalho
e principalmente renda que se converte em receita para o governo. A tendência da audiência pública é exatamente aprofundar esse debate e mostrar com clareza, com pessoas que tenham conhecimento profundo, técnico e científico sobre o processo, qual é a necessidade e a importância da definição desse tema com segurança jurídica e modo legal no nosso convívio social. A campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama, foi aberta com programação conjunta da Câmara e do Senado. Nesta terça-feira, houve apresentações culturais e a fachada do prédio do Congresso foi iluminada na cor do evento. Durante o mês haverá debates, sessão solene e oficinas de saúde. O prédio do Congresso se iluminou de rosa. O público assistiu a um espetáculo de balé clássico. Foi o lançamento da campanha Outubro Rosa, iniciando uma extensa programação durante o mês. O objetivo é conscientizar para a prevenção do câncer de mama, que atinge principalmente as mulheres. A campanha é uma iniciativa da Secretaria da Mulher e do Departamento Médico da Câmara, com apoio da Procuradoria da Mulher e da Diretoria-Geral do Senado, além de organizações da sociedade civil. Nós vamos também trazer uma reflexão sobre o que nós já avançamos nas políticas públicas, porque a gente percebe que muitas vezes é um esforço enorme de aprovar legislações e na ponta ou as pessoas não sabem dos seus direitos e não se valem deles. E esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. A gente se vê amanhã. Tchau!